Use esse ministério pelo teu nome para poder, meu Pai, os projetos do Senhor serem realizados nesta terra. É o que eu te peço e agradeço em oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá para a palavra devocional que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Estamos trabalhando nesse livro, onde o tema da campanha, aleluia, é a batalha de Ziclag, o resgate. Aleluia. Palavra devocional, livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Eu peço aos irmãos que me acompanhem a leitura. Todos que acharam, diz amém. Amém. Diz assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, eu te rogo que me tragas um éfode, e Abiatar trouxe o éfode a Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo, perseguirei esta tropa, poderei alcançá-la? Ele disse, o Senhor, persegue-a, pois, certamente alcançarás e resgatarás a todos. Amém? Aqui essa palavra, meu irmão, minha irmã, nesta noite, aleluia, ela nos diz que tem uma resposta do Senhor, aleluia, dizendo, persegue, que você vai alcançar. Persegue, glórias a Deus, que você vai libertar. Persegue que você vai resgatar a todos. Quem da tua família, aleluia, glórias a Deus, aleluia, está, aleluia, presa nesse mundo. É uma resposta de Deus. Nessa segunda semana desta campanha, persegue, que alcançarás. Glória a Deus. Libertarás. Glória a Jesus. E tudo resgatarás. Obrigada, Deus vai usar você para libertar a sua glória casa. a Deus. Aleluia. Aqui a palavra diz que Deus vai libertar você, aleluia, para libertar a sua família. Aleluia, Davi, numa situação como nós lemos aqui, aleluia, ele se encontrava em aflição, não sabia o que fazer. Mas depois, aleluia, ele buscou aquele, aleluia, que sabe de todas as coisas, ao qual deu uma resposta favorável aonde ele foi buscar. Aleluia, glórias a Deus, que tudo que foi tirado, as almas que foram tiradas da casa dele, aleluia, todas iam ser resgatadas através dele. Bate palma para o Senhor, que tem resgate do Senhor. Aleluia, glória a Deus, para a sua casa, para a sua família, e através de você, amém? Glórias a Deus, vamos adorar o Senhor. Aleluia, que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Reunimos aqui só para louvar o Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus te dará. Reunimos aqui. Só para louvar o Senhor, vamos lá, igreja, reunimos aqui. Só para louvar o Senhor, novamente aqui em união.
voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Em que meu coração anseia ouvir a tua voz. De novo, fala comigo. Fala comigo agora. Vai, Senhor, fala comigo agora, Senhor. fala comigo agora. Em que meu coração anseia ouvir a tua voz. Amém. Vamos lá para o livro, dando continuidade, glórias a Deus, ao livro de 1 Samuel, capítulo 30. Vamos falar um pouquinho, aleluia, do contexto, aleluia, do tema dessa campanha, que está no versículo 7 do capítulo 30 de 1 Samuel. Vamos estar lendo o capítulo 30, para que nós possamos entender até mesmo o porquê, aleluia, Davi ficou em aflição, aleluia, e correu para chamar o sacerdote Abiatar para trazer o éfode, para poder consultar o Senhor. Vimos aqui que no momento de aflição, temos que consultar o Senhor. Ele poderia consultar os amigos, poderia consultar muitas pessoas, aleluia, conhecida dele, familiar, mas ele decidiu consultar o Senhor. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, como nós estamos, aleluia, glórias a Deus, falando de uma campanha, glórias a Deus, que ela tem como tema a batalha de Ziclag. Se nós formos ler aqui em 1 Samuel capítulo 29, volta um pouquinho, nós vamos ver uma coisa muito importante. 1 Samuel capítulo 29, versículo 6. Todos acharam? Amém. Diz assim: e Aquis então chamou Davi e lhe disse: vive o Senhor que tu foste reto, e que me pareceu bem a tua entrada e a tua saída no arraial comigo, e que nada de mal achei em ti, desde o dia em que viestes a mim até hoje, mas aos olhos dos príncipes não agradas. Retorna, pois, e vai em paz, e não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Davi então respondeu a Aquis: o que tenho feito, ou o que achaste em teu servo desde o dia em que tenho estado contigo até hoje, para que eu não vá e lute contra os inimigos do rei meu senhor. Amém? Aqui nós podemos ver, nessa situação com Davi, já não estava mais servindo o rei Saul, porque muitas vezes, irmãos, tem muitas pessoas que não conseguem ver você prosperar, que Deus está na sua vida. Entenda que quando Deus faz uma promessa para mim e para você, aleluia, glórias a Deus, as coisas quando começam a acontecer, aleluia, causa uma série, muitas vezes, de ciúme, raiva, ódio, em muitas pessoas, que muitas vezes essas pessoas se sentem ameaçadas, porque a promessa de Deus começa a se concretizar na sua vida. Então, vimos aqui que nós temos que ter muito cuidado, porque Davi vem servir esse rei que nós lemos aqui, glórias a Deus, chamado rei Aquis. O rei Aquis era o rei de uma nação, aleluia, dos filisteus. Era um povo, que era de Gate, onde ele reinava, onde Davi achou melhor, por ter tido várias ameaças de morte, servir a esse rei, ao qual o povo de Israel tinha medo, aleluia, glórias a Deus, aonde ele, glórias a Deus,
derrotou o seu campeão. O campeão que eles tinham, né, eram os filisteus, era o chamado Golias. Davi derrubou ele com uma pedra no nome do Senhor, né? Todos já ouviram, já leram essa passagem, né? Mas vimos que antes de Davi derrubar o campeão, né, ao qual também, né, representava, né, antes de Davi o campeão para o rei Aquiles era aquele gigante Golias, o filisteu, né? E Davi, né, viu uma situação no Vale do Carvalho, todo o povo temendo durante 40 dias e 40 noites aquele gigante. Ele foi para lá, derrubou o gigante, mas uma canção cantada por um povo ameaçou quem estava no poder. E desde que quando você chega em algum lugar, as pessoas têm medo de você tomar o lugar, as coisas mudarem para você. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de ver que Deus está contigo e Deus está contigo, as coisas vão mudar. Mas a Bíblia diz, glórias a Deus, que Davi, sendo ameaçado, porque depois que cantaram uma canção, vai ter povos que vão ter reconhecimento, aleluia, do seu ministério. A Bíblia fala que as mulheres cantavam, aleluia, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E Saul colocou em seu coração o que lhe falta agora, senão o rei logo. Né? Então, ele se vendo muito ameaçado, várias ameaças de morte, várias tentativas de morte. Aí é onde ele se deu conta de ir para um local onde ele não ia ser perseguido. E aonde ele se colocou a servir a esse homem ao qual nós lemos aqui, aleluia, no 1 Samuel capítulo 29, versículo 6, né? Vimos aqui que ele falou assim, eu vou para lá, porque a única coisa que tem situação que as pessoas falam de te perseguir quando elas veem que você fica do lado de quem eles têm medo da parte da carne, de morrer. Porque se não for isso, se for a parte espiritual, continua te perseguindo. Sim ou não? Se for só missionário, continua te perseguindo. Mas se for algo aí que pode afetar, algo que pode entrar na casa deles, matar todo mundo, não vão te respeitar. Então, tem situações que você tem que ir para o lado em que as pessoas vão respeitar, não vão respeitar você. Mas a pessoa, como o Aquiles falou, ei, eu vejo você, né, como um filho, né? Eu vejo você que toda hora que você entra, onde eles não foram reconhecidos, aleluia, no povo, na área espiritual, porque a batalha de Davi é espiritual de Deus que batalhava e dava vitória. E é o mesmo Deus que trabalhou também, aleluia, na vida de Davi, aonde um povo que tem embaixo de promessa sendo seguido por um rei chamado Saul, tinha medo. E às vezes tem situações que você tem que tomar esse tipo de atitude para a pessoa parar de te perseguir. E por um lado onde eles têm medo, que não tem temor a Deus. Sabe que Deus está trabalhando na sua vida, mas mesmo assim tenta te perseguir, te ameaçam de morte, fazem inúmeras tentativas para te matar. Mas há uma promessa de Deus na sua vida. E aonde você está, aleluia, Deus trabalha na sua vida. Então, por esse motivo, Davi foi trabalhar para o rei Aquiles. Ele falou assim, é o único jeito. Ele queria, sim ou não? Não, ele foi. É assim, tem pessoas que só temem. Se você falar com o homem de Deus, as pessoas não temem. Mas se um traficante fala, tem. Sim ou não? Muitas vezes Deus permite que uma espada dessa venha vir para que a pessoa pare de te perseguir. Porque as pessoas não vão nunca te respeitar como homem e mulher de Deus. Mas o rei Aquiles ele te respeitava. Está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Tem situações que Deus permite. A Bíblia fala que agora Davi não entende, porque há uma batalha.
uma batalha travada contra o povo de Deus. E nessa batalha travada contra o povo de Deus, os príncipes agora começam a notar e reconhecer que aquele homem que uma vez atrás, como jovem, agora com mais experiência, foi que derrotou o seu campeão. E disseram, o que mais agradaria, no capítulo 29, dizendo a esse homem para agradar e voltar para o seu Senhor, se não fosse com as cabeças dos príncipes dos filisteus. Então quiseram impedir, mas esse impedimento veio da parte do Senhor. A permissão vem do Senhor. Porque chega a hora que você tem que tomar posse daquilo que o Senhor te prometeu. O Senhor por um tempo usa a espada do inimigo, porque muitas vezes é a espada do inimigo que a própria pessoa muitas vezes tem. Porque quando você usa a espada de Deus, e quando você estiver usando, Davi usava, Davi teve que sair para o lado de Dagon, mas usando a espada de Deus para ser temido. Por que temido? Porque ninguém mais foi atrás dele para matar. Agora Davi, a Bíblia fala que não entende, porque foi dito para ele pelo rei Aquis que ele não poderia guerrear esta batalha. Ele não poderia entrar nesta guerra. Porque a ferramenta, Deus já estava querendo falar com Davi, Davi depois vai entender. Porque aquele povo era um povo que estava sendo guiado pelo rei Saul, mas era um povo que estava embaixo de promessa. E a ferramenta que Davi iria usar, aleluia, indo com os príncipes dos filisteus e o rei Aquis, o rei de Gate, ao qual ele estava servindo naquele momento, não ia funcionar num povo que estava embaixo de promessa. Vocês já viram que tentaram te afetar? Vocês já tentaram afetar vocês? Vocês já tentaram? Você viu que funcionou? Sabe por quê? Porque vocês estão embaixo de promessa. Seus filhos estão embaixo de promessa. A sua casa está embaixo de promessa. Está entendendo? Então, Davi não entendeu, o rei Aquis falou: olha, eu tenho você como um filho, como um homem de Deus. Mas aqueles homens não agradam. Então vemos aqui que você pode estar fazendo o que for, mas você não vai agradar por Deus. Vai ter pessoas que sabem que você podem contar de tudo que você fez, mas também vão contar algo que não, mas fez isso, fez aquilo, não, mas fez aquilo que me desagradou, matou meu campeão, fez aquilo com o meu filho ou minha filha. Está entendendo? Alguém sempre vai contar e vai guardar isso. A Bíblia fala que os príncipes dos filisteus guardaram aquilo. Por mais que o rei de Gate, que era o rei Aquis naquele momento, falou das histórias, do andamento que Davi mudou, que Davi estava servindo, eu falei: não, mas para mim não mudou. Então tem pessoas que vai guardar sempre, toma cuidado. Tem pessoas que até no final vai guardar coisas que você fez e não vai querer tirar do coração. A Bíblia fala, glórias a Deus, que o rei Aquis manda que Davi retorne para o lugar onde ele colocou. A Bíblia fala que quando Davi, aleluia, foi servir o rei Aquis, aleluia, ele poderia muito bem orar para o rei, mas ele não quis. O rei deu uma cidade para ele. Eu acho que ao pensar, analisando essa cidade que deu para ele, poderia ele falar e reclamar, porque a cidade de Ziclag não era cidade, era um deserto. E nesse deserto tinha muitas serpentes. Mas quem está acostumado com a autoridade de Deus, esmagar serpente, escorpião, vê aquilo como só um obstáculo e você já está acostumado a passar e não tendo nenhum problema para poder conquistar aquilo que foi, aleluia, deixado para você separar. Ele estava, aleluia, glória a Deus, na cidade dos filisteus, mas
Ele separou. Ao ganhar aquela cidade, ele botou aquela cidade para louvar a Deus. Ei, eu não sei onde você mora, de repente você mora perto do Vale Funk, perto de um lugar que tem palavras profanas e tudo, mas a sua casa precisa de ser uma casa onde você separa para adorar e glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi retorna, já no capítulo 30 de 1 Samuel, ele se depara com uma situação, aleluia, como nós estamos trabalhando nessa campanha. E quando ele queria batalhar contra um povo, por causa de um líder que estava vindo atrás dele, e muitas outras pessoas que não gostavam dele, aleluia, tinha outras pessoas que tomaram proveito para atacar. Então, começamos a ver aqui que a gente tem que começar a se preocupar com a nossa causa, né? Porque quando ele estava preocupado em atacar junto, né, com o rei Aquis, o povo que estava embaixo de promessa, aleluia, a casa dele estava tendo uma batalha. E se você não estiver na casa, todos perdem a batalha, porque você que é mulher de oração. Imagine você, a sua filha estando lá, né? Sua filha ganharia uma batalha se você não tiver? Está me entendendo? Então aquela batalha de Ziclague, aleluia, houve uma batalha, aleluia, enquanto ele tinha uma preocupação, aleluia, Deus começou a mostrar para ele algo importante, que muitas vezes é bom nós estarmos perto dos nossos. Porque senão o inimigo vai entrar e vai atacar, porque ele sabe que você não está lá. Ele sabe que quando você ora, ele tem que sair. O demônio que é enviado para ele tem que retirar. Porque você sabe se as coisas aumentarem, você sabe que você tem que jejuar, você sabe que o jejum e oração tira a casca de demônio. Você sabe as providências que você tem que fazer. Vai ser uma batalha, mas você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer, você não vai perder. Porque Jesus não é batalha. A Bíblia fala que a batalha foi perdida porque ninguém dos valentes, Davi não estava lá. A Bíblia fala que quando ele chega na cidade, a cidade foi toda saqueada, as almas que estavam lá foram levadas e depois saquearam o fogo. Muitas vezes a gente se depara com o inimigo e ele fala assim: não, eu vou acabar com tudo para não ser reconstruído. Mas aquilo que está dentro de nós faz como nós devemos nos comportar como Isaac. Você está cavando um poço, os outros falam: isso aqui é meu, você vai lá, cava outro. Você vai ter sempre disposição para poder cavar poço. Por mais que tiram e levam aquilo que é seu, você fala: não tem problema, pode ficar com o cavo outro. Aquela força de Isaac, aleluia, glórias a Deus, que é o filho da promessa, aleluia, glórias a Deus, que fica dentro de você, não faz você se importar, porque a Bíblia fala, glórias a Deus, que quando Isaac, aleluia, glórias a Deus, cavou o poço, veio os filisteus. Aí a palavra juntando. Os próprios filisteus falam: isso aqui é meu. Tá bom, tá vendo? Isso aqui é meu. E até então eles falam assim: não tem como desculpar. Deixaram em paz. Ele pode deixar você. Entenda que o inimigo ele vem tentando, mas chega uma hora, manda pessoas, mas chega uma hora que essas pessoas já nem aguentam mais. Porque vê que enquanto está te perseguindo, mais você está crescendo. E quando tiram de você algo, aleluia, Deus começa a te dar algo melhor lá na frente. As pessoas que são enviadas para poder tirar as coisas pensando que você vai parar, aí você continua, aí Deus vai te dar coisa melhor. Aí o inimigo fala: eu vou parar, até onde que essa pessoa vai parar? A cada vez que eu tiro, Deus dá coisa melhor. Entenda, glórias a Deus, que Davi agora voltou para 1 Samuel capítulo 30,
se vê sem saber o que fazer. E quando ele se vê sem saber o que fazer, aleluia, quando ele está ali, perdeu as suas duas casas, que era Ainoã, a Jezreelita, e também Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita, e ele se viu numa situação que perdeu as suas duas casas. Ele falou: o que eu vou fazer? Enquanto isso, os ânimos dos homens, dos 600 homens que andavam com ele, viram que também perderam. Podiam buscar Deus, mas buscaram de uma forma e colocaram como responsável do dano que sofreram. Colocaram em seus corações a apedrejar Davi. Mas enquanto foi revelado para Davi a intenção de todos, aos quais ele mesmo ajudou, porque todos, aleluia, foi abrigado por Davi na caverna de Adulão, quando Saul queria matar, porque todos aqueles que estavam com Davi tinham problemas de dívidas. Aí Davi: não, cara, está devendo bem. Ah, você está devendo. Então foram todos abrigados por Davi na caverna de Adulão, onde Davi andava, todos iam com ele, mas não por reconhecer. Entenda que quando se trata de família, as pessoas nem reconhecem. Muitas pessoas não reconhecem nem o que você fez por eles. A Bíblia fala que queria apedrejar Davi, aqui no versículo 7 do capítulo 30, ao qual nós estamos trabalhando nessa campanha. Já estamos na segunda semana de campanha, no versículo 7 do capítulo 30 de 1 Samuel. Davi manda chamar Abiatar, um sacerdote naquela época, glórias a Deus, que era filho de Aimeleque, que foi morto por Doeg. Doeg era um homem edomita, e como era de Edom, era de uma família da descendência de Esaú, então era um que guardava mágoa, até aquele tempo, porque eram irmãos, Edom era da descendência de Esaú, Esaú era Jacó, e imagine aí, eles procurando uma oportunidade, de fazer, uma vingança, Então, no tempo em que Davi fugia de Saul, Davi passou, pela casa, pelo templo, para poder falar com Abiatar. Abiatar deu o pão da proposição e deu a espada, ao qual ele tomou de Saul e cortou a cabeça, e isso foi denunciado para Saul, e Saul deu a sentença de matar todos os sacerdotes naquela época. E aqui o sacerdote daquela época que comandava, aleluia, era o pai de Abiatar, chamado Aimeleque, ao qual morreu, e Abiatar foi o único que escapou e veio até Davi e contou tudo o que aconteceu. Davi falou: bem que eu suspeitava que Doeg, que estava lá presente, poderia denunciar. Mas fica comigo, porque aqueles que procuram a tua morte acharão deles. Ei, entenda, quando você está perto, aleluia, glórias a Deus, e quem está embaixo de promessa, quem procurar a tua morte acha a própria morte. Davi, aleluia, glórias a Deus, falou: fique aqui, que aqui você está seguro. E foi esse homem, filho de Aimeleque, que Davi mandou chamar. Davi podia falar: Abiatar, olha aí. Ele é o sacerdote. Ele falou: não, traz o resto que eu vou orar. Eu sou líder. Eu vou orar, eu vou buscar. A Bíblia fala que ele vai consultar o Senhor. Senhor, perseguirei essa tropa, alcançarei esta tropa. O Senhor falou: persegue, alcançarás, libertarás e tudo resgatarás. Ei, é tudo. Tudo. O que tirava de você? Deus vai tirar uma coisa melhor. Ou a família tua que está fora da presença do Senhor. Essa campanha é para você colocar a sua fé. Entenda que
vai depender de você. Davi poderia ter mandado o pastor orar, mas Davi falou: não, eu quero falar com o sacerdote Abiatar, traz o éfode que eu vou orar. Ei, Deus está falando, é você que tem que orar. Pela tua família, glória a Deus, aleluia, que foi levado, que foi levada. A Bíblia fala, glória a Deus, que Davi, quando ouve essa palavra do Senhor lá na Roberta, ele pega os 600 homens que estão com ele e sai rumo à batalha, rumo à perseguição, segue rumo, glória a Deus, para poder conquistar aquilo que Deus falou. Aleluia, persegue e aleluia, glórias a Deus, alcançarás, aleluia, libertarás e tudo resgatarás. Ele pegou aquela palavra e falou assim: não, então, imagine você, para quem está falando que sua família está, aleluia, está bom. Mas a palavra não vale a palavra do homem, vale a palavra do Senhor. Se ali se agarrou da palavra do Senhor. Nessa campanha, glórias a Deus, hoje que Deus está falando, eu tenho uma resposta para você. Se agarra da minha palavra. Aleluia, persegue. Aleluia, glórias a Deus. E você vai libertar e tudo resgatar. Libertar a sua casa, a sua família das mãos do inimigo. A Bíblia fala que quando Davi pega embaixo dessa palavra da resposta do Senhor, não é pegar e ficar parado, não. Ele pega e vai à luta. Ele pega os 600 homens que estão com ele. 200 param aleluia, no ribeiro de Bezor, aleluia, que de cansado que estavam, mas 400 vão com ele. Acham um egípcio, glórias a Deus, doentado na beira do caminho. Aleluia, pega um pão, um bolo de figo, coloca na ferida. Aleluia, lá aquele homem, glórias a Deus, para beber água, pão, cuida dele. Aleluia, e depois aquele homem vai, aleluia, estando já bem, aleluia, estando cuidado, Davi conversa com ele. Aonde mora, quem és tu? Eu sou egípcio. Aleluia, glórias a Deus. Eu tenho o meu, aleluia, Senhor, é uma Amalequita. Nós passamos por vários territórios e passamos, inclusive, por Ziclague. E levamos tudo e saqueamos fogo na cidade. Imagine a fúria da falta de sabedoria que muitos tiveram. E aí vamos bater, vamos não, o Davi falou: Ziclague é a minha cidade. Opa! Você pode nos guiar até essa troca? Porque ele disse assim: o meu Senhor, Amalequita, eu adoeci e ele me deixou aqui para morrer. É assim que o diabo trabalha. Quando você tiver energia para dançar funk, quando você tiver, aleluia, glórias a Deus, saúde, aleluia, para beber, para usar droga, para poder fazer tudo, ele vai estar contigo. Mas quando você adoecer, ele te larga no hospital para poder morrer. Não vai alguém da família não para lá orar. Não vai um cristão lá para poder falar, aleluia, como você já foi, para poder profetizar na vida daquela pessoa, porque senão a pessoa é deixada para morrer. Ninguém, aleluia, vai parar agora no multidão, vai de frente para ficar olhando a pessoa que está doente, é mais fácil deixar para trás. Aquele homem falou: o Senhor jura, falando aquele egípcio para Davi, o Senhor não vai me entregar na mão do meu Senhor? Ele falou: eu juro. Porque aquele homem entendeu que o Senhor dele, que era a Amalequita, aleluia, não era um homem ao qual ele deveria andar mais. Não era um homem ao qual ele deveria entrar em guerras com ele. Um homem ao qual ele deveria, aleluia, acompanhar. É esse homem que teve misericórdia com ele, mesmo ele fazendo mal para ele. O homem ao qual ele queria andar era um homem, glórias a Deus, que mesmo ele tendo feito mal e ferido, aleluia, cuidou dele. Aleluia, glórias a Deus. É por isso esse egípcio, igreja, ele vai falar: não me entregue na mão do meu Senhor, agora eu quero servir o teu Senhor. Ele guiou. Chegou lá, o povo estava comemorando os despojos que tinham conquistado. Davi entrou,
Você foi chamado para acabar com a festa. Quem disse que você foi chamado, aleluia, para falar que está muito bem a festa? Deixa as pessoas curtir. Você foi feito, foi para entrar com a palavra, com a espada. A Bíblia fala que a espada entrou com só 400 jovens que conseguiram fugir a cavalo, porque todo o resto caiu. A Bíblia fala que assim como Davi, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, mas Deus primeiro fez com que ele desse alguma coisa para o céu. Porque quando se trata de egípcio, se trata de quem está no mundo. Aí Deus falou: tu quer tua família restaurar? Cuida de quem eu botar na tua mão. Deus já botou alguém no meio? Botar alguém que estava festejando na tua mão faz. Ei, Deus hoje está falando: vou botar alguém no meio, alguém precisando de se cuidar. Depois, aleluia, eu resolvo o problema da sua casa, da sua família, das coisas que você precisa. Precisa de quê? Fogão, geladeira. Precisa de quê? Deixa isso aí comigo. A Bíblia fala que Deus ele só queria que Davi cuidasse de muito dele. Mas é muito não? Bastou uma para que assim o Senhor fizesse se cumprir a palavra dele. Achando que Deus vai liberar uma palavra e você não tem que fazer nada, eu não tenho que fazer nada? Tem que fazer sim. Na caminhada Deus vai começar a mostrar. E Deus, aquilo que Deus mostrar, aleluia, você com as suas habilidades. Qual a habilidade que você tem? Aleluia, glória a Deus. O que Davi tinha, Davi deu. Tem pão, tem figo, serve para quê? Né? Para machucado, né? É isso? Né? Então, bota ali. E entenda, Deus vai colocar nessa trajetória minha e tua dentro dessa campanha alguém para você, glórias a Deus, poder ajudar, alguém para você poder cuidar. Cuide, porque é através dessa pessoa que vai reconhecer que o diabo não presta. A Bíblia vai falar que essa pessoa vai reconhecer que o diabo não presta. Verdade. E vai querer andar contigo. Glória a Deus. Vai querer entrar nessa guerra contigo. Já guerreou contra você, mas agora vai guerrear ao teu favor. Já fez muito mal a você, mas agora vai querer fazer um favor para você. A Bíblia não fala que Davi manda o egípcio guerrear, só manda mostrar. Mostra onde está a tropa. Sabe o que Deus está falando? Mostra onde está o problema com o guerreiro. Eu não sei se você está entendendo. Deus não está falando para tu guerrear, Deus está falando para tu mostrar. Ei, mostra onde está o problema. Mostra onde está o problema que eu vou guerrear por você. Mostre onde está esse problema que eu vou entrar nessa peleja com você. Mostre onde está esse problema, glórias a Deus, que a espada, aleluia, glórias a Deus, que eu vou entrar, vai ter libertação na tua casa, vai ter libertação na tua vida. Eu só quero que mostre onde está esse problema. Ei! Se você tem problema, Deus também tem. Se Davi estava com um problema, Deus também tinha um problema, que tinha um egípcio que estava andando com companhias erradas. Aí você se queixa, você chama o resto, você ora, conta o seu problema. Mas tem gente também que está dando problema para nós. E quando é deixado para morrer, aí é que você mostra a misericórdia de Deus. Aí onde você mostra a misericórdia, o amor. E aí sim, o problema é revelado. E quando é revelado o problema, quem diz que é você que vai lutar? Ele é o leão da tribo de Judá. Ei, a Bíblia fala que estavam todos festejando, estavam todos comemorando. Ei, tem gente que gosta de comemorar a sua derrota. Eles estavam comemorando o quê? A derrota.
E quem disse que você andando com Deus vai ser derrotado ou derrotado? A Bíblia fala que estavam todos comemorando o quê? A derrota dos crentes. Deus está abrindo essa campanha para poder acabar com muita festa que os outros estão fazendo, achando que tua casa está derrotada, achando que você está derrotada, achando que o ministério tem gente comemorando. Entenda, glórias a Deus, que a comemoração era acabou. A comemoração era queimou tudo. A comemoração, aleluia, era acabamos com tudo. Quantas pessoas não estão comemorando? Mas Deus hoje te chamou nessa noite para dizer: eu vou acabar com essa festa. Eu vou trazer Salvador de volta. Eu vou trazer os despojos de volta. Tudo aquilo que foi tirado vai voltar. Não tem essa. Aleluia, Deus abre essa campanha, assim como deu resposta a Davi, Deus tem uma resposta para dar a teu favor nesta noite. Nessa segunda semana da campanha, percebe, alcançarás, libertarás e tudo resgatarás. Ei, tem vitória para você. Eu não sei quem está rindo de você. Eu não sei quem está comemorando achando o teu ministério acabou, que a sua vida acabou, que a sua família acabou, que o seu casamento acabou, que os seus filhos se acabaram. Aleluia, glórias a Deus. Ei, Deus abriu, mandou que abrisse essa campanha para falar: ei, você, nessa noite, eis que eu vou acabar com essa festa. Faz uma festa para mim primeiro, porque eu vou fazer uma festa na tua família. Entenda por que um egípcio foi resgatado, que primeiro em Mateus capítulo 6, versículo 36, o próprio Jesus fala: buscai primeiramente o que? E a sua justiça e as demais coisas. Você encarei? Jesus já plantou uma festa preparada para você. Eu só quero que tu faz uma para mim. Uma para mim. Olha quantas pessoas foram levadas. Deus só falou: só faz uma festinha para mim. Uma festinha para mim. Que eu faço várias para você. Eu faço você andar no território. Essa matrícula que foi feita, nessa feitiçaria, nessa obra de Umbanda, magia negra que foi feita. Ei, eu vou fazer você, aleluia, pisar tanto no mistério, que vai ser tudo desfeito. Faz uma festa para Deus. Eis que eu colocarei alguém para você cuidar. Faça uma festa para mim e eu farei para você. Tudo aquilo que você perdeu, as pessoas que você perdeu, que você gostaria que tivesse contigo, assim como você vem me buscar, assim como Davi foi buscar a presença do Senhor, assim como você está aqui buscando a presença do Senhor, mas quem que você gostaria que estivesse aqui também? Ele. Você ainda vai sapatear no mistério. Ele. Queimaram, saquearam, levaram, mas tudo voltará. Aleluia, de volta. Deus vai dar tudo de volta através dessa campanha que nós estamos participando. Bate palma com a Jesus. Amém? Vamos agora dar a uma oportunidade. Vamos dar a oportunidade agora
a japonesa, a Letícia, eu disse, vou querer dançar. Né? Eu queria pular, dançar. Na próxima semana da campanha, prepara uma música vai dançar. E com a cara legal, hein? Vem pra cá com a sua oportunidade para fazer uma palavra. Né? Mas semana que vem pode preparar, porque o Senhor falou para voltar tudo como era antes. Amém? Amém? Oh, glória, aleluia! Vamos à igreja com a paz do Senhor. Amém! Vamos abrir nossas Bíblias em João, seu capítulo 20. Amém? Amém! Vamos estar lendo João, no seu capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Todavia, tornaram, pois, os discípulos para casa. É uma passagem bastante conhecida, a qual fala da ressurreição de Cristo, a qual Deus enviou o seu Filho amado nesse mundo para que ele viesse morrer por todos nós, para que todos os mandamentos que ele fez viessem a ser cumpridos por um homem que era 100% homem, 100% Deus, que era Jesus Cristo de Nazaré. E fala aqui na palavra que no primeiro dia da semana, após a crucificação de Jesus, Maria Madalena foi até o sepulcro de madrugada ver onde Jesus foi sepultado, e fala que quando ela chegou ali, Jesus não estava mais lá, e aquela pedra tinha sido tirada daquela caverna. E fala que ela foi logo falar a notícia para Simão Pedro e os outros discípulos. E quando ela chegou, os discípulos logo foram atrás de onde Jesus foi sepultado para ver se aquilo era realmente verdade. E fala na palavra de Deus que tudo aconteceu foi para o propósito de Deus, para que nós, seres humanos, viéssemos ser salvos por Jesus Cristo. Porque é o sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então, foi tudo um projeto de Deus para que nós fôssemos salvos nesse mundo, porque através dele nós conhecemos a graça, conhecemos a liberdade. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele nos libertou para que nós venhamos a fazer a obra dele. Então, que nós venhamos fazer a obra de Cristo com amor, que é isso que ele veio nos ensinar através da palavra, fazer a obra dele não pela lei, mas pela graça, que é um favor imerecido. Então, que nós venhamos amar até aquelas pessoas que não merecem, mas que nós venhamos fazer a obra através dessas pessoas, para que essas pessoas venham fazer também a obra e assim fazer o nome de Jesus Cristo ser conhecido por toda a terra. E eu só agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. É uma palavra muito. Tem
tem a ver com o dia de hoje, que é o primeiro dia da semana, que é domingo. Né? É o primeiro dia da semana, ao qual, né, esse é domingo. E no domingo que houve, né, eu estava orando a ressurreição, né, do Senhor Jesus Cristo, que é o terceiro dia, no qual, né, ele ressuscitou. Maria Madalena, né, ela foi a qual, onde eu falo a importância das mulheres, né, ela que foi aquela que levou a notícia, foi a repórter, né? Tem gente que traz notícia, né, do diabo, mas aquela não, foi levar uma notícia, né, da parte de Deus. Mas por quê? Aleluia, mesmo Jesus Cristo tendo sido colocado no sepulcro, ela, aleluia, juntamente com todas as mulheres, aleluia, que acompanhavam Jesus, foram lá para poder buscar limpar o corpo de Jesus. Né? Então a mulher que não se deu como vencida diante da a visão que todos tiveram e foi corajosa em fazer, buscar fazer aquele ato. Por isso que o próprio Jesus falou, aleluia, glórias a Deus, para Judas Iscariotes, aleluia, quando foi derramado aquele vidro, né, a preço, né, caro de alabastro, desde que ela faça, pelo menos ela está fazendo comigo em vida, né? Não, mas é caro, eu não poderia ter dado para os pobres. Não, os pobres estão sempre diante de você, né? Estão sempre diante de vocês, pode fazer. Ela está fazendo algo por mim que ninguém faz. Né? Então, uma mulher que sempre buscou, juntamente com as mulheres, viver a força que vocês têm a obra de Deus, ao qual Deus poderia ter usado um discípulo para poder, né, ali servir como um noticiário, um repórter, um divulgador, mas usou aquela mulher. Né? Então, não deixe de orar, não deixe de buscar. Né? Hoje nós estamos, né, comemorando, né, aleluia, hoje, né, a tal Páscoa, né? Então é a ressurreição, o corpo, o sangue de Cristo. Tem nada a ver, né? Glórias a Deus, um ovo de Páscoa ao qual vai se passando o tempo, né? E isso é divulgado, né, para as nossas crianças e é esquecido, né, a verdadeira importância, né, que é Jesus Cristo, como foi dito aqui, né, no livro de João, né? Livro de João, capítulo 20, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Nós temos que comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, o corpo, o sangue, é a ressurreição. Né? Isso para nós importa, porque a ressurreição faz com que nós devemos lembrar que nós devemos, né, ressuscitar aquela pessoa, aleluia, ao qual Ele nos resgatou do mundo, ressuscitar novamente, ressuscitar aquele louvor, ressuscitar a dança, ressuscitar o teatro, ressuscitar essas coisas que estão sendo esquecidas, ressuscitar, glórias a Deus, as ações sociais, ressuscitar, glórias a Deus, a consagração, né? Ressuscitar essas coisas aos pais que, né, foram esquecidas. Então nós precisamos, num dia como hoje, começar a fazer com que essas coisas não fiquem vivas e não mortas. Né? Mas para isso precisa de ter alguém para trabalhar. Vocês são profissionais nessa área. Eu preciso de ressuscitar, aleluia, aquilo que traz vida para as pessoas. Né? É a dança, né? É a música, é o louvor, é o teatro, né? É o teatro, né? Trabalho muito bem no teatro, eu sou jornalista, não é só o teatro, como também a pregação, né? A missionária, Roberta, da evangelização, para evangelizar, né? Tem que voltar a isso, se lembrar dentro da casa da pessoa só, né? Para não gerar aquela fofoca, né? Mas tem que voltar às consagrações, ressurreição, poder um ovo de Páscoa e acabou, não. Temos que ressuscitar esses trabalhos para que possamos honrar
o nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? E o nome dele ser glorificado. Ele é glorificado quando nós ressuscitamos esses trabalhos que estão parados, e assim o Senhor envia as pessoas dentro da necessidade através do trabalho ao qual nós trabalhamos, ressuscitando, aleluia, fazendo com que essas pessoas, aleluia, entrem, aleluia, através do trabalho, aleluia, de cada um profissional aqui, aleluia, aleluia, não saia daqui do jeito que entrou, mas pega um momento bíblico e sai, assim como na mão. Alguém que está sofrendo, que está perto, que vai lembrar. Que vai ter sempre alguém perto. Quem está sofrendo não vai querer pegar aquilo que a pessoa ignora e fala que não é bom. Quem está perto, aleluia, vai lembrar aquilo que foi dito no culto. Porque quem está perto é que sofre, né? Quem está perto é que sofre, né? O marido, o filho, o esposo, né? Um filho, um pai, não sei. Então quem está perto vai lembrar. O Espírito Santo usa quem ele quer, né? Então nós somos apenas, aleluia, glória a Deus, embaixadores de Cristo para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Boa palavra da diaconisa, aleluia, Letícia. Vamos ressuscitar, gente, aqui, para o maior espaço aí, ó, né? Então vamos ressuscitar, aleluia, para que assim, né, como lemos aqui, né, os amalequitas, né, engraçado que a Bíblia fala que os amalequitas estavam comemorando, né? Imagina como o diabo, ela parou de dançar, está comemorando, ela parou, parei, né? E são assim, até que enfim parou, fazem uma festa e tudo, compram bebidas, compram tudo. Mas pensam que para comemorar o aniversário, não. Comemorar porque vê que acabaram com a cidade onde você dava culto. Acabaram com aquilo que você trabalhava. Eles fazem uma festa. Mas dentro dessa campanha, essa festa vai cair por terra. A única festa que vai permanecer é aquela festa no céu. Porque nós vamos fazer ressuscitar aquilo que está morto. Como foi dito. Assim como o egípcio foi curado, foi tratado, e aleluia falou claramente: eu não quero, não me entregue mais na mão do meu Senhor. Ele falou que as coisas não me entregue, jura que não vai me entregar, que eu não quero mais. Pensei que eu estava bem, mas quando eu adoeci, me deixou para morrer. Agora eu quero servir a Deus. Pode ter gente que não quer andar com você, mas o egípcio vai querer. Pode ter gente que vai falar: eu suporto ela, mas vai ter alguém que vai falar: poxa, juro que não vai me ajudar, juro que vai sempre me ajudar. Me ajuda que eu estou vendo para o mundo agora. Jura que não vai. Nós vamos juntos. Amém? Glórias a Deus. Vamos agora abrir mais uma oportunidade. Glórias a Deus. Vamos pedir a missionária, né, de classe fazer isso, segurar o microfone para o levita trazer uma música que ele possa acompanhar no teclado. Amém? Vai deixar para o Senhor? Amém. Vamos dar um louvor que você vai para o Senhor acompanhar. Naquela via percorreu, rastros de sangue lhe deixou por todo lado. E no mesmo instante em que morreu, ele estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seus fazem me refaz tudo.
tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcança, e tudo isso sei sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que gravaram em seu corpo era pra mim. Teu desamparo foi calor pro meu abraço, Deus vai chegar e desatar meus braços. Depois silêncio por um instante, a sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seus fazem me refaz, tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcança, e tudo isso eu sei sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que gravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, deixa pegar e desatar meus braços, e teu silêncio pôs o cântico. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que gravaram em seu corpo era pra mim. Teu desamparo foi calor pro meu abraço, deixa pegar e desatar meus braços, e teu silêncio pôs o cântico em meus lábios. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me em ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Ao te conhecer, todo crescer, se enche de bondade e reinar.
Deus por mais. Eu só quero ver você. Maravilha, né? É muito importante, né, nós estarmos juntos. A própria Bíblia diz, né, que nós precisamos de cuidar da nossa coroa. Ei, a coroa que você tem não é uma coisa que o homem vai reconhecer, mas o céu reconhece. O inferno não te reconhece. Você não foi chamado para ser reconhecido pelo homem. Você foi chamado para ser reconhecido por Deus. No campo espiritual. Nós somos uma campanha batalha de Ciclague, o resgate. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Mas para isso você não tem que se importar se alguém liga para você ou não liga. Você tem que olhar aquilo que você perdeu e que Deus vai falar, você vai recuperar tudo. A Bíblia não fala que é a metade, né? Tudo. Imagine se Davi olhasse para a coroa. Imagine se Davi olhasse para uma situação qual, aleluia, ele ali, mesmo ainda não tendo sido coroado em Israel, aleluia, mas era reconhecido pelos 600 homens e pelas famílias deles que andavam com Davi. Mas quando houve um problema, ninguém quis respeitar. Entenda que o diabo te respeita. Quando você chega, a festa tem que acabar. Quando você chega e a festa acabou. Quem fica? Por que 400 jovens saíram fora e foram? Que se ficasse, também ia cair. Não adianta aquilo que jogam para você, se não voltar para o inferno, é destruído. É por isso que 400 jogam. A Bíblia fala que Deus ensina a vida de uma certa forma que você foi chamado para poder trabalhar com a misericórdia, porque até mesmo quando eles voltam dentro do texto bíblico que nós estamos trabalhando, aleluia, glórias a Deus, a partir do capítulo 30 aleluia, do livro de 1 Samuel, onde nós estamos trabalhando, inclusive, no versículo 7, aí ele fala que depois, aleluia, passar outros versículos, depois desse resgate, dessa conquista, na volta missionária deles, tiveram que voltar para Ziclague, mas passaram Davi com os pobres e as almas, aleluia, que foram tiradas deles, mas tinha também aquelas pessoas, aqueles homens que, cansados que estavam, ficaram com a bagagem no ribeiro de Besor. Ali os 400 homens falaram: ei, você não foi conosco. Você não fica só com as almas, os esportes. Ele falou: ei, quem disse que a vitória foi tua? Quem deu vitória, a gente foi o Senhor. E como o Senhor que deu, tem um decreto dado. Aqueles que ficaram com a bagagem vão receber a mesma porção. Entenda que Deus, Ele quer que você não faça, mas eu não estou conseguindo. Mas que você inicie. E quando você inicia, Deus não deixa nem você perder. O próprio Davi falou: tem um decreto que eu estou abrindo. Aqueles que ficaram com a bagagem vão receber a mesma porção daqueles que saíram em campo para a batalha. Muitas vezes você, glórias a Deus, teve que ficar em casa, mas estava intercedendo, né? Não pôde subir o monte, mas estava intercedendo. Por que você não tem que ganhar? Por que você não tem que receber
dentro da sua casa alguém que estava no mundo que você gostaria. E quando alguém que vem no mundo, você chega, você não tem que ter de bagagem, é condição para poder tratar daquela pessoa. O que adianta você ter uma pessoa que voltou e você não tem condição? Né? Então Davi falou, vieram as pessoas, eu preciso de ter condição para essas pessoas. Ah, mas eu não foi em batalha, mas tomaram conta da bagagem de vocês. E agora que as almas voltaram, tem que ter condição. Então tem condição de vida. Não tem só as almas, tem as condições de vida também. Condições é condição de hospedar. Não adianta eu estar pregando, não ter hospedagem, não ter um teto, chuveiro, então tem condição também dada, aleluia, pelo Senhor para esse ministério, hospedar as pessoas, aleluia, que estão retornando de volta, aleluia, porque é o Senhor que envia. Quando o Senhor envia quem está sofrendo. Se aquele egípcio sofreu, imagina o sofrimento daquelas pessoas que estavam nas mãos dos amalequitas. Se o egípcio, que era egípcio, estava com eles, que abandonou, imagine quem era crente e foi capturado. O que não estava sofrendo? Quanta gente não está sofrendo, que já foi crente e foi capturado para ir no mundo. É um sofrimento, meu Deus, mas você, eu, nós, estamos nessa campanha, estamos andando para poder perseguir, alcançar, libertar e resgatar. Perseguir, alcançar, libertar e resgatar. Essa é a palavra, a resposta de Deus. É a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, e uma resposta para dar a festinha que o diabo está fazendo. Porque quando tem uma festa, quando o pecador se arrepende, tem festa também que o diabo faz quando acaba com uma obra que você fez. Né? Ziglag não tinha nada no deserto. Imagina que não tinha nada que você construiu. O diabo quer festejar, mas para ter motivo, uma motivação da festa, tem que destruir tudo aquilo que você trabalhou muito para fazer. Né? A própria Bíblia fala que eles estavam festejando. Né? O que pode, tem gente assim. Né? Quem conhece? Levanta a mão. Você não conhece. Você nunca se deparou com pessoas assim, fazendo festa na tua derrota? Não é? Então, se você só se deparar com pessoas negadas, parabéns. Então, toma cuidado, que pode ter pessoas assim, que podem ter comemorado, porque a comemoração através dessa campanha acabou. Porque a palavra de Deus é: perseguirás, persegue, alcançarás, libertarás e resgatarás a tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, aleluia, glórias a Deus, para a palavra de oferta com a missionária Janarice Dinamite. Logo após nós vamos também, mas depois vamos parar aqui, atualiza, vou parar que o nosso, aleluia, glórias a Deus, levita, que ele possa estar louvando para tirar o dízimo e a oferta. Amém? É tudo, hein? Salve, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? É tudo, né? Que vamos resgatar no nome de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, livro de Mateus, no seu capítulo 20, para a palavra de dízimos e ofertas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família,
que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntaram-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e receberás o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti, e não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dentro dessa palavra eu entendo que assim é Deus, né? Deus ele é muito justo com cada um de nós. Então, aqui esse pai de família, né? Esse chefe de família, ele pede lá ao seu mordomo para poder chamar pessoas para poder trabalhar na sua vinha. E ali há um combinado de um valor, que era 1 denário. Louvado seja o nome do Senhor, quer dizer, 1 dinheiro por dia. Então, tudo aquilo que ele tratou, ele cumpriu. E aquele mordomo, ele saiu pelas ruas, ali pelas praças. Aí ele viu aqueles homens, né, que estavam ansiosos, quer dizer, estavam procurando emprego e não conseguiram. Mas aí, quando ele viu, ele falou: então eu vou lá para a vinha e vou pagar 1 denário. Então já foi combinado o que ele falou com os primeiros homens. E durante a tarde, assim chegando a noite também, assim ele, quando chegou pela terceira vez, ele viu alguns homens também que estavam sentados à praça, que o dia inteiro procuraram trabalho e não conseguiram nada. Aí ele perguntando, fala para eles: ei, por que estás tão ansiosos? O que está acontecendo? Por que vocês estão aí o dia inteiro? Aí eles respondem que não procuraram trabalho o dia inteiro e ninguém os contratou. Aí ele diz: então vou lá para a vinha também e receberás o que for justo. Dentro dessa palavra, queridos, eu vou entender que Deus ele é justo sempre para cada um de nós. Ele quer que nós também venhamos agir com justiça. E Deus, ele dá aquilo, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que cada um de nós merecemos. Ali aquele pai de família ali, louvado seja o nome do Senhor, ele dá uma ordem para o seu mordomo na hora de fazer o pagamento. Ele diz para começar pelo derradeiro, quer dizer, do último para o primeiro. Então ali ele começa entregando a cada um denário. De trás para frente, quer dizer, do último para o primeiro. E aqueles que eram primeiros já pensou logo: poxa, se eles ganhou esse valor, então eu vou ganhar muito mais, porque eu trabalhei o dia todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu tenho que ganhar muito mais. Só que quando você chegou na vez deles, dos
Os primeiros, eles se acharam injustiçados porque receberam o mesmo que os derradeiros. E aí eles começaram a murmurar entre si. Mas só que contra aquele pai de família. Muitas das vezes não é diferente com a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus quer que nós venhamos ter um coração como o dele, um coração de amor e de misericórdia. Assim como cada um daqueles homens estavam desempregados, procurando trabalho, e foram convocados para o trabalho, eles receberam aquilo que foi combinado. E aqui Deus falou que ia dar a eles o que fosse justo. Então Deus viu, foi a necessidade de cada um. Deus vai trabalhar na nossa vida conforme a nossa necessidade. Assim como aqueles homens, eu creio que eles tinham a necessidade de colocar o alimento dentro de suas casas, cuidar das suas famílias, aqueles também que foram pegos por último também, os derradeiros também, às vezes estavam com o mesmo problema. Então, por isso que aqui esse pai de família falou que pagaria o que fosse justo. Então aquele homem tinha um coração bom, então ele resolveu pagar a cada um conforme ele queria fazer. E muitas das vezes, dentro dessa situação, não é para a gente ficar triste. Por exemplo, a diaconisa ganhou agora uma casa, eu vou me entristecer por causa dela, não. Eu tenho que me alegrar junto com ela. Louvado seja o nome do Senhor. É disso que Deus espera de nós. Ah, mas ela ganhou uma casa maior do que a mim, melhor do que a minha, ela chegou no ministério depois de mim. Não, não é assim. Ainda que seja, Deus vai dar conforme ele achar que seja justo. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Às vezes aquela casa que ela ganhou maior, melhor, ali ela vai separar um espaço para poder fazer a obra de Deus. Então Deus que conhece a necessidade de cada um. Então, queridos, Deus quer que a gente venha ter um coração que venha se alegrar. Louvado seja o nome do Senhor com a vitória dos nossos irmãos. E aqui também me chamou muita atenção quando o pastor estava falando sobre o rei Aquiles. Sobre o rei Aquiles. Porque Aquiles, louvado seja o nome do Senhor. Então ali o que me chamou a atenção dentro dessa palavra, comparando com essa, é que ele reconheceu o ministério de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele reconheceu, mas os outros príncipes não o reconheceram. Aqui nós estamos aqui nessa terra, não é para ser reconhecido pelo homem, mas sim ser reconhecido por Deus. Então a gente tem que buscar a cada dia a face do Senhor, porque também, como já foi falado aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus tem promessas na sua vida que hão de se concretizar, que hão de ser realizadas, mas para isso nós temos que estar sempre nos mantendo numa posição, e mesmo em meio à dificuldade, como aqueles homens que estavam ali, passavam o dia todo e nada conseguiram, mesmo assim eles não desistiram. Eles se posicionaram e foram para a vinha trabalhar. Então que venhamos permanecer trabalhando na vinha do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, porque o Senhor pagará a cada um de nós aquilo que Ele achar que seja justo. Em nome do Senhor Jesus, assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, né? Porque é uma palavra que eu e você tem que olhar. Aleluia, assim como o pai. A Bíblia fala que é um pai de família. Então Deus, ele quer construir uma família dele aqui na terra, né? E a justiça de Deus, ele não quer fazer com que um tenha mais do que o outro. Vimos aqui que é um exemplo, a parábola que é aberta pelo Senhor Jesus Cristo, para ver como o Pai nos vê. O Pai não quer que nós disputamos um com o outro. O Pai quer que cada um que recebeu, independente daquele que chegou agora ou que chegou por último, que aceitou Jesus agora ou no final lá na cruz, como não, todos recebam a salvação. Todos recebam a salvação. Amém? Só existe o céu, a vida após a morte, o céu e o inferno. Então o pai de família, ele deu um exemplo, dizendo que quem é mau pode querer, que ele vai iluminar a igreja de Cristo, aleluia, família, ao qual o próprio Jesus falou, aqui meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, por isso que ele abriu essa palavra, né? Por quê?
O Pai, Ele quer que todos recebam a salvação. Não existe salvação grandona, salvação pequenininha, salvação é uma só. O importante é você ser salvo, ponto final. É alcançar a salvação. Mas não, por que ela foi salva? Se ela, né? Eu vi ela. Não, será que eu não conheço essa mulher como aqueles homens falaram sobre Maria Madalena? Será que eu não conheço essa mulher? Se fosse profeta, nem ia saber que essa mulher é cheia de pecado. Né? Tem pessoas que assim quer avaliar se você vai para o céu ou não vai para o céu. Por isso que o crente não tem que se importar em relação, aleluia, com a opinião alheia. Ele tem que ter certeza da sua salvação. Tenha certeza que já tem, aleluia, glórias a Deus, uma salvação para você através do Senhor Jesus Cristo, pelo Pai de família, que é o Senhor Jeová. Bem? Faça parte dessa família. Mas ele vai louvar? Vai louvar? Não dá tempo. Tira o dízimo, oferta, já louvou, faça para mim. Né? Vamos louvar o Senhor. Né? Eu seguro aqui, você vai louvar o Senhor. Seguro para ele, e ele para me acompanhar. Né? Ele vai passar. Glórias a Deus. É tudo, né? Para tudo. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor, né? Salve da igreja batendo. Amém. Vamos estar louvando o louvor se o papai te acompanhar. Mesmo que as lutas surjam em meu caminho e os problemas me afligirem, tentando tirar toda a paz, toda a luz, me afastar de Jesus. Acima da tempestade, Jesus é maior. Em meio ao perigo, não me deixa só. Nada pode separar do seu amor. Pode vir a tempestade e o que for. Nada vai me separar de ti, meu Salvador. Pode o vento soprar, estarei de pé. Se o mar se levantar, eu uso a minha fé. O Todo-Poderoso vai descer morrer. O trem em suas mãos está todo o poder. Faz o mar se abrir para que eu possa passar. Para que o vento forte ele vai cessar. Ele é o Deus de ordem, ele sempre será. Pode falhar o homem, mas Deus não falhará. Amém? Pode falhar o homem, mas Deus nunca falha. Vamos agora para o momento, a hora da palavra. Mas antes do momento da hora da palavra, vamos estar orando pelo dízimo, pelo oferta, mas também pelas pessoas, né, que aqui, né, estão. Já orou pelo dízimo? Vamos orar por essas pessoas que acreditam, né? Aleluia, glórias a Deus, que através da oração desse ministério, a sua casa, a sua família servirá ao Senhor. Aqueles que estão enfermos vão ser curados. Aleluia, aqueles que estão fora da presença do Senhor vão ser resgatados. Então, aleluia, vamos honrar essas pessoas com nossas orações para que o Senhor possa operar o milagre na vida de todas essas pessoas que escreveram os nomes deles que estão nesses papéis. Senhor Deus e Pai, aqui levanto, meu Pai, aleluia, para o Senhor, o nome dessas pessoas, aos pais, no meio de uma evangelização desta igreja, aleluia, participando, aleluia, com os missionários, com os obreiros, aleluia, pegaram diante de uma evangelização o nome dessas pessoas.
As pessoas, meu Pai, colocaram seus nomes com fé, acreditando, meu Pai, que através das orações da sua igreja, meu Pai, alcançariam aquilo que precisam. Eles sabem, o Senhor sabe. Então, meu Pai, vai, meu Pai, de encontro a esse problema. Então, meu Pai, aleluia, e entra com a solução, meu Pai, que só o Senhor sabe a área que essas pessoas precisam. Vai resgatando, vai libertando, vai curando, dá vitória, meu Pai, a essas pessoas, aleluia, que escreveram seus nomes e suas famílias, aleluia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te peço, junto com a igreja de oração, a igreja que crê diz amém, e vai falar da palavra, amém? Bate palma para Deus. Vamos entrar agora na hora da palavra, aleluia, com a missionária Roberta, né? Se ela não Roberta, ela vai trabalho, para o inferno, por sua pequena estatura, mas pela sua grande função. Então, é muito o inferno, se engana muito, assim como o rei se enganou, aleluia, com a estatura de Davi, mas quando viu quem é que estava com ele, já era tarde demais, caiu, e todos os seus pensamentos foram eliminados, porque a sua cabeça foi arrancada. Vem para cá, aleluia, minha vida, será aberta, aleluia, não, aleluia, espante uma palavra no seu coração, aleluia, porque, aleluia, assim Davi falou, aleluia, o teu servo pelejará, aleluia, contra esse gigante, quem é ele para afligir o exército do Deus? Dá ao teu servo, meu Pai, conhecimento, através da palavra, para que nós possamos receber esta palavra e trazer para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te peço em oração, a igreja de crente diz amém. Amém. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Oh, glória, né? Vamos lá na palavra. E Senhor, continue falando em nossos corações. Aleluia. Vamos abrir aqui no tema da campanha, 1 Samuel 30, aleluia, capítulo 7. Amém? Amém. Versículo 7, que diz assim: E disse-lhe Davi: Abinadab, sacerdote, o filho de Maleque, trazendo-se, peço-te que me efode, e a Abinadab trouxe a efode a Davi. Então consultou a Davi ao Senhor. Aleluia, até aqui, amém? Não sei como porque daqui eu vou expandir a palavra, amém? Então, aqui me chamou muita atenção, né, quando o pastor falou para mim que eu ia trazer a palavra, né, o Senhor tomou ele, me chamou muita atenção aqui que Davi consultou ao Senhor, né, e ali eu fui pensando, e o Senhor foi falando comigo, aleluia, que assim como Davi consultou, né, e o Senhor também trazer para os irmãos, também através dessa palavra, que também Josué também consultou o Senhor também, aleluia, né, que Josué também consultou o Senhor quando ele foi, 1 Samuel, quando Moisés morreu, né, e consultou, e me chamou muito também a atenção, nessa leitura, que aqui, peço os irmãos para completar comigo aqui, que quando, aleluia, Davi foi perguntar ao Senhor, né? Foi consultar o Senhor se ele poderia ir, aleluia, atrás, né? Eu seguirei essa rota. É quando Davi consultou o Senhor e perguntou ao Senhor. E o Senhor respondeu: ei, Jesus não vai deixar de te responder na tua oração. O Senhor não vai deixar de consultar. O Senhor não vai deixar, aleluia, a sua oração para trás, não. O Senhor está ouvindo o que você está pedindo, clamando Ele. Você falou com o Senhor hoje que você queria, aleluia. Você consultou o Senhor, aleluia. Você falou com o Senhor: Senhor, eu poderia ir lá, Senhor. Eu poderia falar isso, Senhor. Eu poderia, aleluia, agir desse jeito, Senhor. Aleluia. Porque aqui Davi foi consultar o Senhor
Ei, não se persegue sozinho, não. Não vai sozinho, não. Consulta ao Senhor. Aleluia. Porque, aleluia, você sozinho, aleluia, nos seus próprios braços, você vai cair. Aleluia. O diabo, ele cai toda vez que ele persegue ao Senhor. Davi, o gigante, foi derrubado. Foi falado do gigante aqui. Aleluia. Mas o Davi foi lá, ó. Ele se indignou e foi lá. Ei, mas Davi foi com a missão do Espírito Santo, foi com a missão do Senhor. Ele foi sozinho, não. Ei, não tenta ir sozinho, não. Não guerreia sozinho, não. Porque o Senhor está te chamando hoje para você fazer, consultar Ele tudo o que você fizer. Aleluia. Se você acordar, consulta Ele. Senhor, nesta manhã, o que eu posso fazer? Começa a consultar o Senhor, começa a falar com Ele, que Ele está te ouvindo a tua oração. Ele quer te ouvir nessa noite. Ele quer falar contigo, filha, aprenda a me ouvir. Aprenda a me consultar. Não vai em minha direção. Vai na minha direção que você vai ver o que eu vou fazer com os seus inimigos. Porque foi assim com Davi. Davi começou a ganhar a batalha, aleluia, as guerras. Quando ele começou a ver o que ele tentou os seus próprios braços, ele não conseguiu ganhar, não. Né? Ele não conseguiu. Aí, porque muitas vezes a gente mesmo somos provados pelo Senhor, que a gente quer com a nossa força, nós queremos falar, eu vou fazer isso. Aí ela vai fazer isso, ela consultou o Senhor. Às vezes acontece um fracasso. Por quê? Você consultou o Senhor. Então, no meu quarto também, eu próprio aqui, ó, estou trazendo essa palavra. Aleluia, eu lembro que eu falei pro Senhor, Senhor, mas eu não consegui isso, por quê? Aí o Senhor falou, você falou comigo? Você leu a palavra hoje? Aí, você leu? Você abriu a palavra hoje para falar comigo? Ei, não, irmão, eu não posso pregar só para você, dá só para mim mesma, tem que me consertar também no altar. Oh, maravilha. Porque aqui, né, Davi começou a perguntar, começou a ir, aleluia. E Josué também, vamos para Josué também, que também me chamou muita atenção quando o Senhor falou com ele. Eu estarei, ó, é versículo 5 e 6. O que Deus está falando com Josué? Né? Eu estarei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Assim que, quer dizer, tudo que você fizer, eu estarei contigo. Mas olha, Josué, medita de dia e de noite. Não se afasta da minha lei. Pegou. Desligaram dois microfones. Glória a Deus. Pegou. Só pegou. Não se afasta da minha lei. Medita de dia e de noite, que eu estarei contigo. O que você fizer. Olha, quer ser bem sucedido? Quer seguir em frente nas suas guerras? Quer vencer todas as guerras? Começa a meditar de dia e de noite. É de dia e de noite. O guerreiro é de dia e de noite com o Senhor. Não é sozinho, não. Hein? Não vai falar assim, eu vou lá e vou fazer isso, não vai dar tudo, não. O Senhor, se você consultar, aleluia, se você consultar, você vai seguir em frente, você vai vencer. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué e foi assim com Davi. Aleluia! Davi também, eles cantavam sua harpa, mas ele consultava o Senhor. O que ele fazia? Porque a harpa, aleluia, era a presença. Ele chamava a presença do Senhor. Aleluia! Hoje também estou testemunho bom que eu estava lá em casa reparando uma coisa. Todo dia eu contava louvores lá em casa, eu botava louvor bem alto. E aqui do outro lado do meu vizinho, eu botava funk. Eu falei, mas Jesus Cristo é esse? Aí o vizinho clamou o fundo. Eu não queria ouvir louvor. Comecei a louvar, comecei a continuar. Falei, eu não vou parar por causa disso. Hoje mesmo eu acordei com um louvor, adoração na casa do vizinho, que eu comecei a louvar também, dar lugar um varão dentro de casa, se ligando com Deus e falando, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Porque muitas vezes o inimigo, ele quer parar a adoração do Senhor dentro da nossa casa.
conseguiu ler? Quantas vezes você está sem força de louvar e adorar o Senhor? Vezes. Quantas vezes você está orando? Aleluia, está olhando para as lutas, para as provações. Porque o inimigo ele quer matar, roubar, destruir a sua fé, a sua confiança em Deus. Se não ler, O diabo quer parar a obra de Deus. se não ler, Se não leu, acabou tudo, destruiu tudo. A espada do Senhor está aí para você guerrear. e se Mas é com ele, não é sozinho não. e se não ler. Se não ler, acabou. Foi assim com Davi. Foi assim com Moisés. E foi assim com Josué. Quer dizer, os profetas de Deus, se eles não meditassem, se eles não seguissem os mandamentos de Deus, eles não iam conseguir não. Entendeu? Então o que o Senhor está falando contigo? Medita de dia e de noite. Abre os seus ouvidos para ouvir. Aprenda a ouvir o que o Senhor quer falar contigo e comigo. Aleluia. Né? Porque muitas vezes, irmão, sabe que a gente não vence? Que a gente não dá ouvido ao Senhor, não dá ouvido aos profetas do Senhor que o Senhor quer falar. Às vezes o profeta está falando, o Senhor está usando o profeta para falar contigo, e você está falando assim, será que é o Senhor mesmo? Mas o Senhor fala primeiro fazer o quê? É confiar. Davi ele confiou, sabe por quê? Ele ouviu quem? Que o inimigo estava lá, ó, assolando o povo de Israel. De dia, né? De dia e de noite estava lá, apontando o povo do medo. Ei, Jesus mandou falar de medo. O povo estava com? Os irmãos podem falar? O povo estava com medo. E muitas vezes é assim. Aí você tem medo de orar. Muitas vezes eu estava com medo de orar, irmã. Ela falou, não vou orar não. Porque toda vez que eu oro, acontece um problema na minha casa. Acontece um problema na minha casa. Eu falei, Carol, não é errada, tem que orar. Aí mesmo que você tem que orar. Por quê? Porque quando você ora lá pela pessoa, ora pela tua casa também. Porque o diabo, ele não quer que faça oração e adoração. Porque ele vem para, como foi falar de família. Ele quer destruir a família. Como Davi, né? Davi, ele pegou, o que ele fez? Ele pegou, Deus, olha, Deus até separa, manda separar para falar contigo. Nós às vezes somos separados para Deus falar conosco. Para Deus falar conosco. Ei, quem quer que Deus fale contigo nessa noite? Glória a Deus. Quem quer que Deus trabalhe nessa noite no teu coração? Aleluia. Ei, só medita de dia e de noite. Fala, aprenda a ouvir. E o Espírito diz a igreja. É isso que o Senhor está mandando dizer nessa noite. Que para você abrir os ouvidos para ouvir Ele. Porque aqui, Davi vai consultar o Senhor, né? E Davi perguntou ao Senhor se ele poderia ir. Se ele poderia agir. Olha só. Aqui, né? Alcançarei. Ele perguntou se alcançará o inimigo. Ei, quantas vezes eu vou o inimigo nas suas mãos para você te pegar? Aleluia. Quantas vezes o inimigo está aí se levantando, você está vendo que o inimigo está de pé e não está orando. Ele não está falando, Senhor, derruba e corta. Corta a cabeça desse inimigo, desse diabo. Ei, Jesus vai abrir porta para você. Jesus vai abrir o caminho para você passar. Porque foi assim com o povo de Israel. O Senhor abriu o caminho. Ei, como Deus abriu o mar vermelho, também foi falado. Foi comentado aqui sobre o mar. Ei, qual o mar que está na tua frente? Qual é a tempestade? Qual é o inimigo que está te dando? Qual é o gigante que está se levantando contra a tua vida? É o gigante do desespero? É o gigante do desemprego? É o gigante que quer parar as coisas? Ei, Jesus está te perguntando hoje. Vamos derrubar e cortar a cabeça desse gigante aí. Porque assim Davi perguntou ao Senhor. E o Senhor está dando uma ordem hoje para o inimigo. Ó, Deus está dando uma ordem. Sai dele, sai disso aí. O Senhor está mandando ele sair. O diabo está saindo nesta noite. Tem libertação para a tua família, para a tua casa hoje. Amém. Tem libertação, tem cura hoje.
Glória a Deus. Porque foi assim, o povo foi, ganharam a guerra. Mas ganharam por quê? Porque o Senhor mandou, o Senhor deixou ir. E muitas vezes a gente perde a guerra, perde a vitória. Porque às vezes a gente corre da guerra. A gente está com medo. É para mim ir mesmo? Vai ficar em dúvida. O Senhor não trabalha na dúvida. A gente tinha que fazer o que o Senhor mandasse. Então mandar o profeta, usar o profeta. Vai fazer isso? Não, vou fazer. Tem que obedecer. É assim que o Senhor manda. Sabe por quê? Porque muitas vezes é tanta coisa no mundo. O mundo é do maligno. A gente está nesse mundo para ganhar almas para o Senhor. Nós não sabemos agir muitas vezes com o inimigo. Mas para você saber agir, medida de dia e de noite. Porque foi assim que Davi fez. Perguntou ao Senhor, com socorro, Senhor. É assim, eu vou cansar. Eu vou matar esse meu inimigo. E muitas vezes a gente quer de qualquer maneira. Então, é assim que Deus faz. Na minha vida, na sua, Deus trabalha. Né? E também, para terminar, também, a gente terminar aqui, no horário, a gente pega isso aí que Deus deu pra gente e faz uma planta pra gente crescer na presença de Deus. Pra gente se levantar, né? E pra gente se levantar, aleluia, porque Davi se levantou e depois escolheu o povo para ir, mas primeiro ele consultou, ele pegou o povo e foi não. Isso aí foi tudo direcionado por quem? Deus. Por Deus. Então, o Senhor está falando, adiciona. É igual na faculdade também, a gente tem muito também. Escolhi uma pessoa para me fazer trabalho. Mulher de Deus. Uma pessoa. Mas eu não vou me misturar com ninguém. O Senhor não mandou misturar com ninguém. O Senhor mandou eu ler a palavra. O Senhor mandou eu fazer as coisas. É tudo isso que está ligado na presença de Deus. Porque muita ligação de Deus na tua vida é grande. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. Davi as bênçãos alcançou. A vitória alcançou. Né, pastor? Então a nossa vitória já está aí, meu pastor. A nossa vitória, a casa do Senhor já está aí. Vai estar cheio. Aqui já está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está na casa já. Né? Teve a campanha, né? Trazendo a arca, a aliança. Então tem a presença de Deus nesse lugar. E o inimigo que sai da frente. Que agora a guerra está declarada. A guerra está declarada. O Senhor está falando esta noite. Ó, você pode ir com você vai ganhar a guerra. Tá? Bate palma para o Senhor. Que a vitória é minha e sua. Em nome do Senhor Jesus, da oportunidade. Olha, muito bem colocada, né? Porque foi bem, quando eu falo é resumido. Porque nós devemos fazer isso, consultar o Senhor. Né? Consultar o F. Da vitória, o Senhor sobre a resposta. Vamos começar a ler mais, buscar mais também, para que o Senhor possa nos dar uma direção e porque a resposta, através da resposta, Deus pode nos direcionar aonde nós temos que ir. Davi jamais imaginou que a direção que Deus ia mandar ele ir ia ser justamente uma pessoa que fez mal para ele. A gente não sabe. Eu não sei onde que Deus vai te direcionar. Não sabemos. O importante é fazer o quê? Consultar a Deus. Porque Deus não avisou em nenhum momento a Davi a quem ele iria cuidar para ele. Então a direção de Deus nós não sabemos. Deus é que vai dar a direção. Deus fez um egípcio direcionando Davi àquilo que ele queria resgatar e aquilo que Deus resposta não vai resgatar. Mas como Davi jamais imaginou que o resgate, aleluia, ia ser mostrado por justamente quem fez mal a ele. Então, não sabemos. O importante é chamar. Chama a presença. Chama a Biatá. Né? Se for possível, chama o pastor vai vir, depois vou orar, e chama a Biatá. Traz o Edson que eu vou orar, eu vou ler. Então, hoje em dia nós temos aí uma Bíblia, como nós consultarmos a Deus e falarmos com Deus, para que Deus possa falar, eu vou realizar tudo aquilo que eu te prometi, mas é através da minha direção, não é do nosso jeito. Amém? Então, vamos deixar Deus agir
para poder retornar, para poder desfazer, voltar tudo aquilo que ela antes, amém? E acabar com a festa do inimigo que festeja o irmão. Ela não quer. Você vê, o inimigo viu, né, tudo aquilo que estava acontecendo lá e deixou Davi sair para acabar com tudo. Mas o Senhor fez voltar tudo de novo. Amém? Então, muito bem a colocação do missionário, resolvendo a sua obrigação. E agora nós vamos fazer os anúncios. Semana que vem nós vamos ter escola dominical. Lembrando, a escola dominical inicia às 17 horas, às 5 horas da tarde, até às 18 horas, né, às 6 horas da noite. Né, e logo após, às 19 horas, às 7 horas da noite, temos mais um culto de adoração ao Senhor, na terceira semana da campanha, a batalha desencarga, o resgate, onde nós estamos trabalhando no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7, tá bom? Então a palavra de hoje nos deu o quê? Vamos meditar de dia e de noite. E a gente pega de dia e de noite no celular, ou então de dia e de noite a gente está trabalhando, ou por que não de dia e de noite, né? Para ser um homem bem sucedido em tudo aquilo que como Deus falou para Josué, e nós empreendermos. Então, tudo aquilo que você empreender, seremos sucedidos se meditarmos de Deus. Então, vamos procurar fazer isso, tá? Tá no ler a Bíblia, abre o celular, dá uma lidinha. Pô, tá com o celular na mão, pô, tão longe, mas pega ali, abre alguma coisa bíblica. Aí você parei, então olha, eu estou de noite, então já vou aproveitar que eu estou com o celular na mão, vou dar uma lidinha aqui, tá? Vamos trabalhar essa palavra de noite, para que tudo aquilo que nós empreendermos na nossa vida aqui na terra, ser bem sucedido, porque quem está dizendo, não sou eu, não é missionária Roberta, mas sim o Santo bem, o amor de Deus, a graça de nosso Deus Jesus, as duas consolações do Espírito Santo que falou, aleluia, nessa segunda semana de campanha, aleluia, a batalha desencarnada, o resgate, meditar de dia e de noite, o Senhor também vai meditar de dia e de noite, para que tudo aquilo que você botar na mão e empreender, aleluia, vai ser e seja bem sucedido da glória a Deus. Glória a Deus! Vamos terminar. Semana que vem. Alguém gritou para chorar.